Fala Prayers, boa noite pessoal, tudo bem? Anderson mais uma vez aqui com vocês. Vamos iniciar hoje o 12º dia dessas lives Dynamic Prayer, programa que surgiu uma vontade minha de me aprofundar no estudo da Bíblia, de aprofundar meu conhecimento em inglês. Então faço essas lives com o intuito de divulgar o inglês, aprimorar meu inglês e ao mesmo tempo aprender sobre a palavra de Deus por meio da Bíblia. Hoje eu senti no coração que eu devia falar sobre esse tema, né? Todos os dias quase a gente está falando por um tema específico, e hoje o tema que me tocou o coração é a questão do vitimismo. Então eu simplesmente vou falar algumas coisas que eu entendo por ser vitimismo, né? Que a gente conhece, pelo que a gente vem estudando, e vou usar um versículo hoje, né? O livro de Salmos 32, vou ler todo o capítulo que fala a respeito da transgressão que Davi cometeu, né? E ao mesmo tempo mostra que ele se arrependeu verdadeiramente, né? Como todos podem conhecer ou talvez não conheçam, Davi tinha o coração muito conectado com Deus, ele tinha o coração totalmente conectado a Deus, apesar das tantas coisas que ele fez, né, que não eram próprias, mas ele era uma pessoa que nunca se vitimizou. Ele sempre aceitou e sempre reconheceu os seus pecados, e é isso que Deus espera da gente, né? Deus espera que a gente assuma nossas responsabilidades. A gente, quando pede perdão, pede pecado, de algum pecado que cometemos, nós estamos purificando, né? Estamos sendo perdoados por Deus, mas isso tem que ser colocado para fora, a gente não pode guardar isso de jeito nenhum. Então eu vou ler esse salmo, falta um minutinho para a gente começar, fazer a leitura em inglês, e eu vou fazer toda a leitura, são 11 versículos nesse capítulo, e assim que terminarmos eu faço a tradução em português, e na sequência a gente discorre um pouquinho sobre o tema do assunto, né? Que é o vitimismo. Boa noite, Lani. Boa noite. Minha esposa também. Isso aí. Vamos lá, galera. Opa. Boa noite, Paulo. Bem-vindo. Prazer recebê-lo pela primeira vez aqui. O Dynamic Prayer é uma live, como eu falei, né? Já falei um pouquinho. Começa às 22h06, inclusive é agora. Eu vou ler o versículo em inglês da Bíblia. Sempre faço a leitura. Hoje eu vou ler um capítulo todo. E na sequência faço a tradução e a gente fala sobre o tema que Deus tocou meu coração. Boa noite, Paulo. Vamos lá, vamos dar início então. Today I'm gonna read the book of Bible, Psalms, chapter 32. All the verses goes 1 up to 11. So let's start. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. When I kept silence, my bones waxed out through my whoring all the day long. For day and night thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into drought of summer. Selah. I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgression unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin. Selah. For this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with bit and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to be wicked,
but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him about. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in the heart. Então, pessoal, eu fiz a leitura em inglês, como falei. Boa noite, Lani. E agora a gente vai fazer a leitura então, do Salmo 32, né? Todos os versículos do 1 ao 11, em português agora. Vamos lá. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade, e em cujo espírito não há malícia. Quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo o dia. Pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Selá. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Selá. Por isto todos os que são piedosos orarão a ti, no tempo em que tu podes ser encontrado. Certamente nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Tu és o meu esconderijo, tu me preservarás da dificuldade. Tu me cercarás com canções de libertação. Selá. E eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás, eu te guiarei com o meu olho. Em que irás, eu te guiarei com o meu olho. Não sejais como o cavalo, ou como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Estarei alegres no Senhor e regozijai, vós justos, e gritai de alegria, todos vós que são retos de coração. Então, galera, boa noite, Oma, tudo bem? E aí, como é que tá? Eu sei quem que é. Massa, show de bola, galera. Obrigado por estar aí, João. Então, galera, como vocês puderam ver, né, a gente fez a leitura aqui desse Salmo 32 e o tema da live hoje é sobre vitimismo. O Salmo 32 ele não fala especificamente em vitimismo, né? Ele fala mais em culpa, né? Que aqui mostra o arrependimento de Davi. Né? Davi errou em várias coisas, mas nunca ele errou na mesma coisa. E só que Davi tinha o coração muito conectado com Deus, né? Ele tinha uma ligação muito extrema com Deus, e apesar dos seus erros, né? Ele sempre se arrependeu verdadeiramente. E quando ele se arrependia, ele não se fazia de vítima, ele não tentava transferir, né, a sua responsabilidade por aquele ato, por aquele pecado para outros ou para justificar. Enfim, ele não tentava justificar, ele sabia que ele tinha errado e a responsabilidade era dele. E com isso ele arcava com todas as consequências que esses atos trouxeram. Tem passagens bíblicas que falam da transgressão que ele teve, né? Que ele mandou matar Urias para ficar com a esposa dele. E depois, né, Salomão nasceu dessa questão. Aí teve uma anunciação, né? Foi profetizado que ia ter uma tragédia na família dele por causa dessa má atitude que ele teve, desse pecado que ele cometeu. E realmente aquilo aconteceu conforme foi, né, previsto. E aqui ele diz, né? A gente olha aqui no versículo 5 de Salmo 32, ele fala: eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Ou seja, ele não deixou, né, de falar daquilo que ele cometeu. Ele tinha consciência daquilo e ele falou a besteira que ele fez, confessou. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu me perdoastes. Ou seja, ele tinha certeza que ele ia reconhecer, e conforme, né, Deus sempre faz, Deus sempre nos perdoa quando a gente assume nossos erros. E o que eu, né, falo de vitimismo? Vamos falar um pouco de vitimismo nessa história toda. Na Bíblia a gente tem muitos versículos, muitas passagens falando sobre culpa, né, sobre essas questões de pedir perdão, de aceitar, de reconhecer seus erros. Por definição, né, o vitimismo é um sentimento de ser vítima. A gente é a tendência de se vitimizar. Ou seja, o que isso significa?
O vitimismo, o sinônimo de vitimismo, para vocês terem ideia, é uma questão de coitadismo. Sabe aquela pessoa que tudo acontece só com ela. Tudo acontece só com ela. O que acontece de errado é culpa dos outros. Ela nunca tem culpa de nada, mas tudo acontece de errado. Porque fulano de tal disse que ia fazer e não fez. Porque isso, porque aquilo. Porque meu pai não deixou fazer. Porque... Sabe, a pessoa sempre tem desculpa. A pessoa sempre arranja algo para se justificar. Principalmente quando ela tem a responsabilidade por alguma atividade, algum ato. Então, o que o vitimismo faz? O vitimismo faz é que a pessoa que se vitimiza o tempo todo, ela não é protagonista de sua vida. Ela não assume, ipsis literis, a sua responsabilidade. Né? Ela é capaz de realizar as coisas sem ter que procurar um culpado, principalmente quando acontece algo errado. Né? Então, ela é vítima. Tem outros tipos de vítima, que são as vítimas que só querem as coisas. Então, todo vitimista... ele acha que ele tem o direito, todos nós temos direitos, mas também temos os deveres, seja para a sociedade, seja para a palavra de Deus, para as regras e princípios de Deus, né, para os valores. Então, você tem que pagar o preço. E o vitimista, ele não está afim de pagar o preço. Ele quer que ganhe sem ter que fazer nada. Ele fica esperando a coisa acontecer. E aí, quando acontece algo, né, que não é esperado, ele vai reclamar, porque daí a culpa foi de fulano, de ciclano, mas ele não toma a iniciativa. Ele não é o protagonista da vida. E quando você não é o protagonista da sua vida, você vai estar reclamando. Né? Então, eu falo, a gente escuta muito nesses tempos agora a questão da geração mimimi. Né? O pessoal acha ruim. Mas essa geração que nós vivemos hoje é a geração mimimi de fato. Porque eles tiveram tanto acesso às coisas que a outra geração teve que ralar para conseguir, trabalhar, ralar duro mesmo para conseguir ter alguma coisa, diferentemente do que foram as gerações passadas. Né? Então, eles tiveram acesso tão fácil a tantos recursos, a tantas coisas, que eles estão mal acostumados a ter as coisas, sem precisar se esforçar por isso. E aí, toda vez que eles têm que assumir a responsabilidade, têm que gerar um esforço para ir buscar essas coisas que eles desejam, eles começam a reclamar, porque vai demandar de esforço. E aí, quando não dá certo, quando eles se esforçam e não dá certo, eu falei que não ia dar certo, porque começa a arranjar desculpa. Né? Então, gente, eu acho que é a coisa mais triste você não ser o protagonista da sua vida, porque Deus nos deu a liberdade de escolher. Né? Deus deu o maior poder que Ele deu para o ser humano, foi a gente ter o alcance de tudo que Ele criou, e ao mesmo tempo a gente tem a liberdade. Deus não controla a nossa vida, Deus não faz nada por você. É você quem faz as coisas para Deus. Então você precisa de ação, você precisa parar de reclamar e fazer. Você tem que parar de ficar, coitadinho, eu sou coitado, meu Deus, só acontece comigo as coisas erradas. Não acontece, só acontece com você as coisas erradas porque você está dependendo que outras pessoas resolvam os problemas para você. Enquanto você não tomar as rédeas da sua vida e não for atrás de resolver as coisas para você, você vai se sentir desse jeito. Né? Eu tenho aqui uma colocação que eu estava fazendo nos estudos que eu estava vendo, né? E as coisas acontecem errado, sempre. E o vitimista, ele costuma fazer qual pergunta quando acontece algo errado? Por que isso aconteceu comigo? Por que fizeram isso comigo? É a primeira coisa que o vitimista vai fazer. Porque ele acha que os outros estão fazendo algo para prejudicar ele. Mas o que eu quero deixar de mensagem é que a gente passe, quem se vitimiza, quem usa, porque invariavelmente, algumas vezes, todos nós usamos em algum momento esse tipo de recurso. Quando a gente tem medo de alguma coisa ou não domina algum assunto, a gente tende a justificar, querendo pôr culpa em alguém por uma falha nossa, em vez de se especializar e buscar conhecimento. Mas a pergunta que a gente deveria fazer, ao invés de por que isso aconteceu, é fazer assim, o que eu preciso fazer agora? O problema aconteceu, existe, é minha responsabilidade de resolver. Se eu sou protagonista da minha vida, eu vou pensar como é que eu resolvo. E mais que isso, se é algo que eu fiz e que prejudicou a outra pessoa, eu vou ter que arcar com as consequências disso. Com qualquer coisa que seja, outra pessoa, outra coisa, enfim, se eu causei um prejuízo, eu vou ter que arcar com essas consequências. Né? Eu costumo falar para os meninos aqui isso sempre. Se vocês cometerem uma coisa errada, vocês vão ter que pagar por isso. Eu sou seu pai,
eu te ensino pelos princípios, eu tenho meus valores. Então, se vocês querem ter a liberdade de fazer o que vocês querem, estejam cientes que vocês vão ter responsabilidades e vão ter as obrigações tuas e as responsabilidades que recaem sobre isso. Né? Então, se você cometer algo errado, você vai ter que pagar por isso. E eu não vou ter pena. Né? Deus não tem pena. Ele vai ter pena, não vai ter pena, ele vai te perdoar se você assumir essa responsabilidade. Se você falar assim, eu fiz besteira e eu assumo, eu peço perdão, eu tô aqui de coração puro e aberto para receber o teu perdão. E lógico, se você magoou alguma pessoa, se você está brigado com um amigo, se brigou com um familiar, você tem o direito e o dever de ir lá. Você vai lá e pede perdão para essa pessoa, porque você causou um desconforto. Né? Às vezes a pessoa não fez nada e você está transferindo a responsabilidade para ela, por uma falta de capacidade sua de assumir um erro. Então, assuma a responsabilidade, peça perdão para Deus, peça perdão para a pessoa, peça entendimento sobre aquilo e, acima de tudo, gente, tome a rédea da sua vida. Leve em consideração que nós temos um contador decressivo de vida. Nós não vivemos um ano a mais todo ano, a gente vive um ano a menos todo ano. Como eu falei na live ontem, nós temos 1.051.200 horas de vida. Está escrito em Gênesis 6.3. São 120 anos que a gente tem de vida. Só que para chegar nesses 120 anos, que é nosso limite máximo, a gente precisa de uma vida tranquila, uma vida com alimentação boa, a gente precisa ter uma vida com valores e princípios muito bons, pecar pouco, né? A gente tem que levar a vida de acordo com o que está nas Escrituras, no que a gente entende por princípios de Deus, para a gente poder chegar perto dessa data limite. Mas tudo que a gente faz que a gente não perdoa, se a gente retém essa falta de dar perdão ou de pedir perdão, de se arrepender de algo verdadeiramente, de colocar nas mãos de Deus, se ajoelhar e falar assim, meu Deus, eu pequei, me perdoe, eu preciso corrigir esse problema, eu assumo a minha responsabilidade e assumo o que o Senhor vai me passar como punição. Né? Muitas vezes já foi punido, né? Perdeu a amizade, deixou de aproveitar muito tempo. Eu falo, a pior coisa que pode existir para uma pessoa é ela ficar com algo dentro dela que não está perdoado, porque isso corrói ela. Ali diz, né? Ali diz no versículo 3 fala, quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio de um bramido por todo dia. Ou seja, você fica se remoendo todos os dias por algo que você não teve coragem de pedir perdão, porque você está se vitimizando, porque você não quer pôr a culpa para fora, você não quer assumir a responsabilidade por aquele ato. E isso te corrói, isso diminui teu tempo terrestre. Isso diminui aquela pessoa que você deveria ser. Isso te tira do teu propósito, o propósito que Deus te colocou aqui na terra para isso. Para você levar a paz, levar a palavra, levar o entendimento, levar o amor para as pessoas. Para fazer aquilo que Ele te deu de melhor dentro do teu talento, do teu melhor talento. Então, parem, pessoal, de ser mimimi. Parem de querer tudo na mão. Vão atrás das coisas, gente. Né? A gente vê aí pessoas com 30, 40 anos que não prosperaram, que não fizeram nada da vida deles, porque tem tudo. Mas é isso que Deus pediu pra gente. Vocês vão sobrecarregar até quando? Os pais de vocês. Não é responsabilidade deles mais. Vocês são adultos. Vocês são donos das suas vidas. Quando você é vítima, não é você que toma conta da sua vida. São as outras pessoas que te controlam. São elas que fazem você se sentir vítima. Você se sente vítima porque você não assume o controle. Porque você tem medo do que você vai encontrar. Porque muitas vezes você vai perceber que você é muito pior do que você imagina. Que aquela carinha boa que você tem às vezes é só fachada. Mas isso é o que você é. E quando você vive o que você não é, você começa a se matar todos os dias um pouquinho. Então pare de se matar, gente. Como eu falei ontem na live também, o tempo é nosso bem mais precioso hoje. Pare e pensa, gente. 120 anos. Quantos anos você já viveu? Aí eu pergunto, você viveu a vida que você queria ter vivido? É isso que você acha que é a vida que você merece? Você acha realmente que foi isso que Deus trouxe para você? Olhe à tua volta. Você já parou para contemplar o que Deus criou? Já parou para ver quanta coisa bonita tem?
Olha o tamanho do globo terrestre, gente. Olha o tamanho do planeta Terra. Quantos países a gente tem? Quantas culturas a gente tem? Quantos lugares magníficos nós temos para visitar? E muitas vezes, por a gente não tomar a rédea da nossa vida, a gente simplesmente nasce, vive, morre, às vezes não sai nem da cidade que a gente nasceu. É isso mesmo? Vocês acham que Deus criou a gente? Na Bíblia fala, a gente foi trazido aqui à imagem e semelhança de Deus para dominar sobre tudo que está na terra, na água e no ar. Para dominar sobre tudo que está abaixo dos céus. Jesus disse ainda, nós estamos aqui com o propósito de fazermos obras maiores que as que ele fez. Vocês entendem isso, gente? Vocês conseguem enxergar esse propósito dentro de vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês consigam, principalmente parando de se fazer de vítima. Não sejam vítimas. Não sejam controlados por outras pessoas. Tome a coragem, tome a iniciativa e vão tocar o terror, galera. Toma conta da vida de vocês. Faça valer a pena essa vida. Não esqueça, ela é só uma. E a gente não faz a ideia de quando a gente vai ser chamado para ir embora. Então, para que a gente não sofra isso, é melhor que a gente esteja preparado, seguindo os princípios, fazendo as coisas direito, certo? Deixando de ser vítima, deixando de procrastinar, sem deixar de fazer as coisas que tem que ser feito hoje, faça hoje, não deixe para amanhã, porque o amanhã não se sabe. Né? E temos passagens bíblicas que falam, eu esqueci agora exatamente o capítulo e o versículo, mas lá diz que a árvore que não dá bons frutos vai ser cortada e jogada ao fogo. Ela vai virar lenha, porque é a única coisa que ela serve. E lembre que a gente sempre, nós somos árvores que geram sementes. E essas sementes têm que ser plantadas para que a gente possa colher. Não guarde as sementes. Não guarde seus talentos. Não seja vítima do que você não é. Teu propósito é muito maior. Basta você conectar com Deus e entender. Pedir para Ele o discernimento e ativar essa tua identidade e fazer o que tem que ser feito. Sem depender de nada e de ninguém. Só de você. Beleza? Porque você nunca vai estar sozinho. Você sempre vai ter Deus ao seu lado segurando na sua mão. Mas você tem que crer e você tem que se arrepender dos seus pecados. Então, pessoal, sobre vitimismo, acho que era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Né? Tem bastante coisa que eu estudei, mas eu deixei fluir o que foi saindo no coração, conforme eu fui lendo e conforme foi vindo a instrução. Espero que amanhã estejamos juntos novamente. Agradeço a todos pela companhia aí. Gilmar, prazer recebê-lo aqui. Eduardo, beleza? Minha mãe também tá aí. Show de bola, gente. Obrigado mesmo. Esse foi mais um Dynamic Prayer. Amanhã às 22h06 voltaremos com uma nova passagem bíblica, fazendo em inglês como sempre, depois em português e discorrendo sobre o tema. Vamos ver o que Deus coloca no meu coração. E tão logo eu tenho essa informação, eu posto ali no Insta, né? Às vezes eu recebo isso dormindo, às vezes eu recebo essa instrução de Deus quando eu estou fazendo alguma outra coisa, né? Hoje foi assim, eu estava trabalhando, fazendo um monte de coisa diferente, e aí ele falou comigo, cara, fala sobre vitimismo. Ontem foi sobre procrastinação, eu já falei sobre depressão, falei sobre ansiedade, que na verdade a ansiedade ainda ficou pendente, porque eu tive um problema de internet, aquele dia parou tudo a live. E vamos lá. Na hora que Deus tocar meu coração, que é para falar sobre ansiedade, eu estou preparando um estudo ainda maior do que eu tinha feito para aquele dia. E aí a gente vai fazer e com certeza vai estar compartilhando com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Façam um excepcional noite. Tenham um excepcional do sábado, amanhã, um fim de semana abençoado. E lembre-se, vocês são os protagonistas das vidas de vocês. Não deixe que outras pessoas tomem conta dela, tá bom? Fique com Deus. See you guys. Take care. Bye bye.